RAW ou JPEG? Galera, isso é uma pergunta muito recorrente e muito fácil de responder. O RAW é um arquivo cru, o próprio nome já diz, é um arquivo cru. E para que serve um arquivo cru? Ele vai vir sem nenhum tipo de compactação. Ele vai ser um arquivo muito pesado, né? Depende da sua câmera também, não é tão pesado assim, mas ele é um arquivo mais pesado. Ele vai ser um arquivo que, no caso mesmo da Nikon D90, que é um assunto muito recorrente aqui no canal, é um arquivo bem lavado, bem limpo, vamos dizer assim. Ele vai ser um arquivo que você vai poder editar com mais tranquilidade, você vai poder fazer correções com muito mais tranquilidade. É o tipo de arquivo que a gente costuma dizer que é essencial para quem trabalha com fotografia de produto, para quem trabalha com fotografia para e-commerce, para quem vai fazer trabalhos mais complexos que exigem uma ótima edição, uma ótima recuperação do arquivo e um tratamento de alta qualidade. O RAW é o tipo de arquivo que a gente, quando começa a fotografar profissionalmente, a gente meio que é obrigado a utilizar esse tipo de arquivo. Por quê? Por causa do que eu acabei de dizer. É um arquivo que não é compactado, você consegue trabalhar com muito mais liberdade, você vai conseguir dar o seu toque na edição de uma forma muito mais coerente, mais correta, que vai te dar uma liberdade de edição muito maior. Recuperação de sombras, até para você colocar, às vezes, algum filtro, alguma coisa que você goste de colocar na sua edição. Claro que o filtro, o preset, ele não é tão bem-vindo na fotografia mais comercial, quando a gente fala de e-commerce, de produto, Porque o produto ele tem que mostrar as cores reais, ele tem que mostrar todas as características reais que ele possui na imagem. E essa imagem geralmente vai para uma plataforma de e-commerce, vai para um marketplace, então o usuário, a pessoa que vai comprar o produto, que vai ali fazer a navegação no site, ela tem que ter a melhor experiência possível do produto, porque a única relação que ela vai ter com o produto vai ser visual. Ela não vai conseguir pegar, ela não vai conseguir olhar, ela não vai conseguir sentir texturas. Então, quanto mais o arquivo for trabalhado, melhor ele vai ficar. Obviamente que o JPEG ele não fica para trás, Quando que a gente usa muito o JPEG? Eu particularmente, atualmente, eu só uso JPEG, não uso mais o RAW. Por que eu não uso mais? Porque os tipos de trabalho que eu tenho executado atualmente não pedem RAW para arquivo bruto. Eu não preciso de um arquivo com tanta recuperação, com tanto peso, com tanta maleabilidade como o RAW. Geralmente eu faço ensaio de criança, festa de aniversário infantil, festa de casamento, a própria fotografia de casamento em ensaios. Tem gente que gosta de fotografar em RAW para ter uma liberdade maior, para ficar mais tempo editando, mas eu confesso para vocês que eu odeio edição. Nesse momento que a gente vive agora, com a fotografia cada vez mais smart, cada vez mais inteligente, mais rápida, o cliente cada vez mais exigente, querendo as coisas mais rápido, não tem como ficar editando muito e fazendo um processo muito longo para entrega. E como eu disse, o cliente está cada vez mais exigente, quer cada vez mais rápido. Então o que eu procuro fazer hoje? Vamos supor que eu fotografo um evento no sábado, Às vezes no sábado à noite eu chego em casa ou venho aqui para o estúdio, abro o computador, faço um backup rápido e já pego os arquivos RAW, os arquivos JPEG direto da câmera e mando para o Lightroom. Faço apenas algumas correções de cor, de sombra, dou ali um toquezinho especial ali, tirando algumas imperfeições, coisas muito, muito básicas, uma edição muito flat, muito padronizada. Copio essa edição para vários arquivos, porque como eu uso muito flash, então eu costumo deixar uma luz muito padronizada, ainda mais se for uma foto protocolar ou um ensaio posado, aqueles ensaios de pós-casamento mesmo que a gente usa muito flash. Eu costumo deixar uma edição padronizada para tudo, colo essa edição e já mando o arquivo para o cliente no mesmo dia. Eu não mando todo o material, mas pelo menos uma boa quantidade de cliques especiais que o cliente já quer compartilhar, eu já envio para ele no mesmo dia. O mesmo vale quando os clientes vêm fotografar aqui no estúdio.
Às vezes para retrato corporativo, às vezes para foto para documento, às vezes até os ensaios de gestante, eu costumo fazer todos em JPEG. Por quê? Faço a fotografia, mostro para o cliente, né, faço a sessão, mostro para o cliente algumas fotos, já mando as fotos direto para o WhatsApp do cliente. Depois, é claro, eu dou uma melhorada no material, explico para ele, que é para ele dar uma conferida, para ver como é que ficou o ensaio, dou uma melhorada no material, corrijo algumas coisas, aplico algumas edições, coloco alguns presets que eu costumo usar no Lightroom, mas eu só uso 2. Uso alguns presetzinhos, dou aquele tratamento, deixo aquela foto mais legal, com uma cara assim de ensaio, né, com aquela luz mais romântica para ensaios de família, né, aquela luz um pouco mais dramática para ensaio de gestante, uma coisa mais cênica, e envio tudo isso para o cliente sem muita enrolação. Você que gosta de edição, não fique chateado comigo, por quê? Eu tenho certeza que você gosta de fotografar em RAW para ter os arquivos com a máxima resolução e fazer aquele monte de correção. Tá certo, é o seu estilo de fotografar, não tem problema nenhum. Só que às vezes as pessoas vêm me perguntar, cara, agora eu fotografo profissionalmente, é proibido fotografar em JPEG. Cara, não entra nessa pira. Por que que você não pode entrar nessa pira? Primeiro, você precisa entender o mercado que você está atuando. Você precisa entender para quem você está fotografando. Às vezes, o que acontecia muito comigo? Eu trabalhei numa agência e eu precisava criar conteúdo para os clientes postarem no seu Instagram. Aí o que eu fazia? Fazia uma sessão de fotos, 100, 200 cliques. Às vezes fotografava um pouquinho de produto, às vezes fotografava o cliente ali no balcão de atendimento dele, fazia um pouco de fotos um pouco além do que o cliente me pedia, porque eu sempre gostava de fazer um over delivery no meu ramo, né? No que eu entendo, no que eu sei fazer. Eu gostaria de fazer um over porque eu queria criar portfólio, queria conquistar os clientes e tal. E aí eu chegava no estúdio, chegava na agência, chegava ali na minha estação de trabalho com um HD estufado de arquivos, né? Arquivos pesados, porque querendo ou não, você usando uma câmera, tipo, usava uma câmera de 12 megapixels, querendo ou não, é um arquivo um pouquinho maior, dá um pouquinho mais de trabalho para editar, né? Mas nada comparado ao que as câmeras de 50, 100 megapixels entregam hoje, né? Que são muito mais pesados. Mas, ainda sobre o assunto do RAW, eu pegava, editava, tratava, fazia várias correções e um monte de coisas e eu entregava aquele material em JPEG, em baixa para o cliente. Por quê? Conteúdo de redes sociais, o cara vai publicar aquilo no Stories, vai publicar no Instagram. Alguns daqueles arquivos talvez o cliente usaria posteriormente, mas muito dificilmente ele usaria aquilo num site ou em algo mais duradouro, algo que fosse utilizado por muito tempo. Então o que eu fazia? Eu gastava muito tempo com essa curadoria, separando as fotos, editando e mexendo e remexendo, sabe? Para um uso meio que instantâneo, meio que diário, porque redes sociais é um negócio muito diário, o que funciona hoje, amanhã já talvez não serve mais para nada. Aí alguns clientes entendiam dessa forma e queriam um negócio bem ok, eu não precisava me preocupar tanto. Depois que eu entendi isso, eu falei, poxa, cara, eu tenho que ter uma foto um pouco mais pronta, sabe? Um negócio um pouco mais tchan, assim, sabe? Para eu dar só uma passada e já enviar para o cliente, para que isso também se torne um diferencial da minha fotografia. Mas com um mais bem grande para você entender que o mercado que eu estava atendendo, o público que eu estava atendendo, precisava disso, tá? Não venha mostrar esse vídeo aí lá no seu trabalho, mostrar para os seus amigos, o cara lá falou que RAW não tá com nada, hein? Não vai fazer isso não, porque não é isso que eu estou dizendo. Se você quiser fotografar em RAW, você tem máquina, você tem tempo, você quer fazer uma edição mais trabalhada, você vai fotografar para e-commerce, você vai fazer impressões grandes, você precisa de um material muito bom para tratar e editar e transferir esse RAW depois em um outro tipo de arquivo, né, um arquivo DNG, um arquivo PNG, né, para grandes impressões ou para fazer um material para catálogo e tal, então compensa muito você fotografar em RAW, inclusive pela capacidade de recuperação, tá? Claro que isso vai variar do dispositivo que você está usando para capturar, às vezes você está usando um celular. Existem vários celulares desses mais novos
que já fotografam em RAW. Então, assim, dá para você fazer uma ótima recuperação de sombras, altas luzes, tem um range dinâmico bom para celulares. Para câmeras, isso já é muito comum desde as câmeras antigas, que nem eu já fotografei com uma D40 que tinha uma ótima recuperação, a D90 que tinha uma excelente recuperação, dava para recuperar muitos arquivos, o arquivo dela era muito legal para trabalhar, apesar de que a cor da pele ficava bem estranha várias vezes, porque eu não tinha muito tempo para trabalhar o balanço de branco, então... Mas, assim, é uma câmera que entregava super bem e eu passei a fotografar em RAW com a D90 porque ela tinha uma pequena limitação em baixa luz, né? Um ambiente onde eu tinha que usar ISO muito alto, ela entregava um arquivo meio... Aí eu precisava fotografar em RAW para depois recuperar melhor o balanço de branco, dar uma organizada melhor na imagem. Depois que eu comecei a usar a D4, eu não fotografei mais em RAW. 2 motivos. Primeiro, os 4 cartões que eu tenho dela têm uma capacidade de armazenamento muito pequena. Apesar de eles terem 32 GB, é pouco, né? Hoje você vai fotografar um casamento, 32 GB praticamente serve para nada, né? Mas o que eu faço? Eu fotografo em JPEG, faço muitos cliques, confiro várias vezes a exposição, porque quem fotografa com DSLR sofre nessa hora, né? Então você precisa conferir várias vezes a exposição, fazer vários cliques, para quê? Para ter várias opções, para caso algum não dê para recuperar, você tem um outro JPEG melhor para recuperar, tá? Mas como eu já estou bastante acostumado com a câmera, já entendi como ela funciona, já sei todos os macetes e atalhos dela, então eu meio que chego já com uma fotografia bem pronta, então eu meio que não faço muitas edições escabrosas nas minhas fotos, até por causa do público do momento que eu estou fotografando, certo? Então vamos lá, vai fotografar produto, vai fotografar para e-commerce, vai fazer impressões grandes, gosta de edição, gosta de recuperar, erra muito, quem erra muito precisa fotografar em RAW, porque dá para recuperar bem depois, tá bom? Tá começando na fotografia? Comece em RAW logo de uma vez. Agora sim, ó, já chegou naquele patamarzinho que a entrega tá boa, não tá errando tantos cliques, tá com a fotografia mais pronta, precisa de mais agilidade para entrega, para editar, JPEG, beleza? Não existe esse negócio de RAW é profissional, JPEG não é profissional, tá bom? São mercados, usos e aplicações diferentes. Wilker, eu quero fotografar só em RAW, tá certo. Wilker, eu acho que eu vou fotografar só em JPEG daqui para frente. Beleza. Cara, mas fui fazer um clique lá, não deu para recuperar. Eu expliquei. Não vai falar que eu não expliquei. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, beleza? Eu não sei se vai ter algum link aqui na descrição. Às vezes eu deixo um link de curso, alguma coisinha aqui, tá? E acessa aí se você quiser, tá? E eu espero você no próximo vídeo. Galera, um abraço para vocês. Tchau.